Queridos, eu quero falar um pouco nesta tarde sobre o perigo de sermos conquistáveis. Nós estamos a menos de 60 dias do início de um novo ano. E eu estava me lembrando agora, sexta-feira, como nós começamos esse ano de 2020. Alguns aqui vão se lembrar bem disso. Nós começamos o ano com uma festa muito grande, porque víamos esse ano como um ano muito promissor. Algumas pessoas chegaram e disseram assim: pastor, esse ano nós vamos crescer muito. Esse ano vai ser um ano que a gente não vai aguentar, pastor. A quantidade de pessoas que Deus vai trazer para cá. Nós vamos ter que derrubar essas paredes, nós vamos ter que começar a construir. Eu não sei se os irmãos se lembram disso. No início do ano nós tínhamos problema com muita gente na igreja. Começamos 2 cultos. E nós tínhamos problema com muita gente na igreja. E aquilo era tudo muito promissor. Era tudo muito, estava sendo muito novo para nós aquilo que nós estávamos vivendo. E eu lembro que mais ou menos ali para o dia 16 de maio, nós recebemos a notícia de que nós teríamos que fechar os templos, que teríamos que fechar o comércio. Vocês devem lembrar disso. E aí foi o período onde nós tudo aquilo que era muita certeza, irmãos, se transformou em uma série de dúvidas. Foram questionamentos que foram surgindo, e nós pensando, como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser? Como é que vai ficar aquilo tudo que nós estávamos pensando lá no início? E eu me lembro, irmãos, que diante de tudo aquilo que nós estávamos vivendo, quantos pastores, amigos, que eu ouvi em reuniões e até mesmo em cultos que nós estávamos juntos, e eles diziam assim: olha, agora todo mundo, ditado bem do pessoal aí de fora, todo mundo fecha a casinha, porque agora é hora da gente cuidar do povo que está aqui. Não é o ano de crescermos, não é o ano da gente conquistar, é o ano da gente cuidar daqueles que estão, é cuidar do fruto que ficou. Eu lembro disso, irmãos, até hoje. E eu lembro que esse foi um discurso que eu adotei também como pastor na época, com a minha liderança. Eu falei: gente, agora nós vamos cuidar daqueles que estão, agora não é hora da gente crescer, agora não é hora da gente correr atrás de gente, agora é hora da gente segurar aqueles que estão aqui. Quantos lembram disso? Algumas pessoas conversaram comigo naquela época. E aí, irmãos, eu estava um dia num trabalho desse. Na verdade era uma vigília em Junquerópolis. E aí, irmãos, eu lembro que nós apanhamos, foi demais naquela vigília. Porque daí um pastor chegou e disse assim: olha, deixa eu dizer uma coisa. A igreja nesse tempo, em todos os tempos que aconteceram problemas como esse que nós estamos vivendo, a igreja no período em que as calamidades, as grandes tragédias aconteciam no mundo, a igreja nunca parou. A igreja sempre foi muito avante. A igreja, ela não se expunha, mas ela sempre estava na linha de frente. Ela sempre estava buscando fazer algo para que aqueles que estavam passando por calamidades, problemas, eles sentissem o amor e o alento de uma igreja que serve ao Senhor, de uma igreja que confia no seu Deus, de uma igreja que sabe que o seu Deus está no controle da história. Irmãos, eu confesso que eu saí de lá, aquilo martelando a minha cabeça. Eu vim para casa, e aí, como se não bastasse, nós entramos numa conferência online, e ali nós apanhamos mais um pouco. E aí eu falei: meu Deus, o que é que nós vamos fazer? E quando eu pensei sobre isso, Deus me levou já naquele tempo, nesse texto aqui, irmãos. Esse texto está no livro de Juízes, que é um livro espetacular. Eu gosto demais do livro de Juízes. E quem sabe é o livro mais dramático que nós temos na Bíblia Sagrada. Porque o livro de Juízes mostra a consequência da inconstância espiritual. O livro de Juízes trabalha as consequências daquela bobeira espiritual que a gente comete de vez em quando, irmão. Dessa vida de altos e baixos que a gente tem como caminhada com Deus. E aqui no capítulo 18 nos fala da tribo de Dan. Se você pegar o contexto, o início aí, o versículo 1, você vai ver a tribo de Dan sendo o objeto, sendo o povo que está sendo agora
comentado, citado nesse texto. E a Bíblia diz assim, irmãos, que esse povo, a tribo de Dan, eles não haviam ainda conquistado a sua terra. Eles não estavam estabelecidos ainda. Eles não estavam ainda com o seu quinhão de terra. E agora eles começam a procurar. A Bíblia diz assim, que os líderes da tribo de Dan se reúnem e eles separam 5 homens que seriam representantes. Homens que partiriam pela terra para encontrar um lugar onde eles pudessem se estabelecer. A Bíblia também diz assim, que esses 5, eles saem através dos montes de Efraim, eles ficam na casa de um homem chamado Mica. E esse homem recebe agora esses 5 homens, e eles pernoitam ali. No outro dia eles se deparam com um sacerdote. Vocês vão ver poucas vezes isso na Bíblia, mas esse sacerdote, ele cita assim, olha, eu estou aqui servindo como um sacerdote pessoal nessa casa. Não existia isso, irmãos, mas ele tinha sido contratado para ser um sacerdote pessoal de uma família. E a Bíblia diz que esses homens perguntam assim, olha, nós queremos saber se nós vamos ter êxito naquilo que nós vamos fazer, se nós vamos conseguir encontrar um lugar, se Deus vai nos dar condições de nos estabelecermos. E a Bíblia diz, irmãos, que esse homem diz, podem ir, porque a viagem de vocês será bem sucedida. E a Bíblia diz assim, irmãos, que esses homens vão até um lugar chamado Laís. Guarda esse nome, porque a Bíblia diz assim, irmãos, que há um relatório que está sendo dado sobre Laís. E qual é o relatório que a Bíblia fala ou faz acerca de Laís? Nós vimos, irmãos, aqui no versículo 7. Na verdade, há uma citação antes, mas a Bíblia diz assim no versículo 7. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança com os sidônios, despreocupado e tranquilos, e gozava de prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. E é interessante, irmãos, quando eu estava lendo sobre esse texto, é que a surpresa no coração desses homens é que havia um vilarejo, uma pequena cidade a ser conquistada, a cidade chamada Laís. E o que me chamou a atenção em Laís aqui, irmãos, foram as qualidades que tornaram essa cidade facilmente conquistada. Não eram as suas fraquezas, mas eram as qualidades de Laís que fizeram dela uma cidade facilmente conquistada. E eu quero meditar com você hoje sobre as lições de Dan e sobre Laís, baseado nesse texto. Presta atenção. Eu quero que você hoje à tarde guarde isso no teu coração. Você não pode ter uma vida de manutenção nesse período, irmão. Eu quero que você entenda isso que eu estou dizendo. A tua vida espiritual, ela não pode ser uma vida de manutenção, em que nós apertamos o botão, entramos em stand-by, dizendo assim, vamos esperar agora aquilo que Deus vai fazer, o final dessa pandemia, o final de tudo aquilo que Deus está estabelecendo na terra. Vamos esperar para ver o que é que vai ser, para a gente poder reagir. Não é isso que Deus quer de nós. Há pessoas que estão dizendo assim, eu vou esperar para ver o que vai dar. Não é esse o caminho que Deus está estabelecendo para nós. Esses dias Deus tem falado muito sobre continuar avançando. E a igreja de Jesus precisa continuar avançando, mesmo em meio à pandemia, irmão. Tem me incomodado muito sobre esse sentimento de inércia espiritual que está tomando o nosso coração. Mas o que é que esse texto pode nos ensinar hoje à tarde? O que é que nós podemos aprender com esse texto que fala das qualidades de um povo, irmãos, mas que transformou esse povo num povo conquistável? A primeira coisa que eu aprendo sobre Dan, sobre essa tribo, é que sobre o perigo do conformismo e da procrastinação. Deixa eu falar uma coisa para você. Dan nos ensina sobre o perigo de nós nos conformarmos e procrastinarmos aquilo que Deus tem para nós. Onde é que o senhor vê isso, pastor? Eu preciso que você se situe comigo, irmãos, na história. Porque a Bíblia diz assim, que esse povo está no Egito. Esse povo está aprisionado, esse povo está sendo escravo. E a Bíblia diz assim, irmãos, que Moisés é levantado para libertar esse povo do Egito. Esse povo sai com mão forte, a Bíblia diz, do Egito, e sai com despojos. Ele sai de lá
cuidado por Deus, uma nuvem está guiando eles, a presença do próprio Deus está com esse povo. Eles saem de lá, eles vão até a divisa, irmãos da terra. A Bíblia diz que por um erro de Moisés, Deus diz para Moisés assim: você não vai entrar, você vai ver de longe a terra, mas você não vai entrar, sobe do monte. E ele subiu no monte, onde seus olhos alcançar Moisés. É a terra que eu tenho dado para o meu povo, é a terra que eu tenho estabelecido que vocês vão herdar, e vocês serão como a areia do mar. Eu quero que você saiba, Moisés, que essa terra que eu prometi para os seus pais, e vai se cumprir na vida de vocês, mas não na sua vida, mas na vida do povo. Josué entra em cena, estabelece agora as 12 tribos, e eles entram, irmãos. O propósito de conquistar a terra agora está com Josué. Josué e as 12 tribos estão entrando na terra. A Bíblia diz que Manassés, Efraim, Zebulão, Naftali, Simeão, Azer, Ruben, todas as tribos que estão entrando estão conquistando o seu espaço de chão. Todos eles estão entrando e estão alcançando a terra prometida, irmã Maria. Agora, qual é o problema de Dan, irmãos? É que há quase 100 anos depois, Dan ainda não tinha conquistado o seu pedaço de terra. Você consegue imaginar isso, irmão? Todas as nações, todas as tribos estão conquistando a sua terra. Zebulão entra e conquista a sua terra. Manassés entra e conquista a sua terra. Você vai ver um homem de 86 anos chamado Caleb dizendo assim: você sabe que eu ainda tenho força para conquistar. E ele vai e conquista com a sua família. Mas Dan está dizendo assim: vamos esperar quando as coisas ficarem melhores. Vamos dar um tempo. Quando as coisas se estabelecerem, nós não sabemos o que é que nós vamos encontrar nessa terra. Nós não sabemos quais são os desafios que estão à nossa frente. Nós não sabemos o que é que vai acontecer conosco. Então vamos esperar um pouco, irmãos. E se você ler a palavra do Senhor em Josué, capítulo 19, versículo 40 ao 48, a Bíblia diz assim, que Dan tinha quase 62.700 homens para entrar e conquistar. Mas eles entram na terra e dizem assim: nós não vamos nos estabelecer agora, porque nós não sabemos como vai ser, quais são os desafios que vão acontecer. E é interessante, irmãos, que eu estava lendo sobre isso, e aí eu fiquei pensando, já havia passado quase 100 anos, e eles ainda não tinham conquistado a sua porção. Quando eles estão procurando, depois de quase 100 anos, eles descobrem que na terra que eles têm que estabelecer, não tinha resistência nenhuma. Era um vilarejo, com homens que eram pacíficos, com gente, irmãos, que não tinha condições de lutar. Olha o texto e você vai ver a descrição que estão dando acerca dessa tribo. Era o único vilarejo do lugar. E esse vilarejo tinha um povo que, segundo as determinações, era um povo que vivia em segurança, era um povo que gostava de viver em paz, era um povo que não tinha preocupação nenhuma, vivia tranquilo, tudo que eles plantavam dava. Sabe o que eu fico imaginando, irmãos, quando eu olho para essa terra, quando eu olho para esse lugar, irmãos, eu imagino esses homens entrando na cidade de Laís, e dizendo assim: meu Deus, por que foi que nós esperamos tanto tempo? Quase 100 anos para conquistar um lugar que nem resistência tem. Quase 100 anos para a gente entrar na nossa terra, uma terra próspera, uma terra boa. Irmãos, nós imaginávamos uma terra difícil de ser conquistada. Nós perdemos tempo na vida. Já era para nós estarmos bem há muito tempo. Pensa, irmãos. Talvez já passou na sua vida 5, 10 anos de caminhada cristã e você ainda não conquistou muita coisa no Senhor. Quem sabe você já tenha andado mais de 10 anos com o Senhor e tantas profecias de Deus, tantas palavras do Senhor ao seu respeito, e você ainda não conquistou o que Deus falou que te daria. Porque nós temos, irmãos, aquela ideia de que porque Deus falou, eu posso esperar, Nilce.
eu posso ficar parado e esperar apenas o agir de Deus. Talvez anos se passaram e você ainda não está desenvolvendo o ministério. Talvez anos se passaram, irmãos, e você, quem sabe, ainda não foi batizado com o Espírito Santo, que era uma coisa tão natural da igreja antiga. A gente chegava, Nilza, lembra disso, Nilza? Chegava na igreja, aí o pessoal falava assim: você aceitou Jesus, agora o próximo passo é batismo com o Espírito Santo. Muita gente já me ouviu falar isso mais de 10 vezes, irmão. E eu chegava assim, a gente chegava na igreja, irmãos, o embalo era esse: filho, vamos buscar o Senhor, porque Deus tem coisas mais do que conversão, mais do que o céu. Deus tem algo para você nessa terra e Deus quer te usar aqui, então você precisa ser cheio de Deus. Há pessoas, irmãos, que há muito tempo servem a Deus, mas estão procrastinando aquilo que Deus havia falado que daria. Você está adiando as coisas que Deus já lhe falou ao coração, e você simplesmente está vendo as outras pessoas, as outras tribos conquistando, pessoas chegando mais novas na igreja, pessoas chegando perto de você e falando: olha como Deus tem me abençoado, como eu tenho conquistado, como Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem realizado em mim. E você olha e diz assim: meu Deus, e eu ainda não conquistei a minha terra. Porque é assim que eu imagino as tribos conquistando, irmãos. E Dan dizendo: uma hora vem e nunca chega. Porque toda conquista, irmãos, eu já disse isso aqui, existe envolvimento. Fala: toda conquista existe envolvimento. Para toda conquista há uma disposição a ser empregada. Porque eu sempre falo, irmãos, toda conquista exige um empreendimento de esforço. Dan está adiando, e eu imagino quando eles olham e descobrem, não tinha resistência nenhuma, nós poderíamos ter conquistado há muito tempo. Você não pode, meu irmão, adiar o que Deus tem para a tua vida nesse tempo, em nome de Jesus. Não faça isso com a tua vida. Levante-se para conquistar um propósito de Deus na sua vida. Deus te tirou do Egito, não é para você ficar vagando, esperando uma terra futura. Deus tirou você do Egito para conquistar nesse tempo as promessas que Ele tem para você. O Egito pode ficar lá atrás, mas não no seu coração. Mas sobre Laís, há algo que Deus falou muito ao meu coração também. Porque com Laís nós aprendemos sobre os perigos que nos tornam vulneráveis e derrotáveis. Queridos, Laís é um caso a ser estudado. Porque esse pequeno vilarejo ao norte de Jerusalém era aquele vilarejo que todo mundo gostaria de morar, Rodrigo. Sabe, quando eu estava lendo esse texto sexta passada, eu me lembrei do meu tempo de colônia. Quantos aqui já foram em colônia, irmão? O pessoal mais de cabeça branca aí. Mas não vai ser meio difícil, que agora está tudo desativado. Mas naquele tempo de colônia, sabe quando você chega naquelas colônias de família, aquele monte de casa na mesma fazenda, aquele povo tudo morando junto ali, e aí ali eles plantam para comer, ali eles criam para comer, é tudo dali. Eu me lembro, irmãos, Tuneiras do Oeste tem um lugar assim especial no meu coração, porque foi a cidade onde eu vivenciei essas coisas. Meu pai fala assim: Fábio, eu levava você para o sítio nas suas férias de meio de ano. Quando eu voltava para te buscar, eu não sabia se você era meu filho mesmo. Já tinha certeza, estava de short, sem camiseta, descalço, estava todo sujo, você andava naqueles matos, tudo. Irmãos, era a coisa mais gostosa do mundo. Mas uma das coisas que era interessante nessa colônia, todas as pessoas trabalhavam o bem-estar dela. Então todos tinham a comida ali, todo mundo tinha a galinha, o porco, eles tinham aquela... E era uma fartura, irmãos, de horta, era uma fartura de tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência. Quando eu olho para Laís, irmãos, eu imagino isso, tudo tranquilo, todo mundo em paz, todo mundo plantando a terra e colhendo o seu sustento. E a Bíblia diz assim: eles definiram não ter quem os governasse, e a terra dava tudo o que eles plantavam em abundância. Eles eram prósperos. Essa é a verdade de Laís. Quem não quer ser assim? Em paz, sem governo, tranquilo, isolado, frutífero. Quem não gostaria de uma situação? Todos nós queremos, mas qual é o problema de Laís, irmãos? Laís era um povo, um vilarejo,
que tinham uma falsa sensação de segurança. Eles estavam vivendo como se nunca ninguém fosse atacá-los. Eles estavam vivendo isolados, o texto diz. Eles estão olhando para si dizendo: eu não quero guerra, eu quero paz. Por isso eu não vou me preparar para a guerra. Se eu não quero guerra, por que eu vou me preparar para ela? Eu não quero a guerra, eu quero viver o tempo de paz. Eu quero ter amizade com o meu vizinho. Eu quero cercar isso aqui tudo e que isso aqui tenha paz, que a gente viva em paz. Esse é o pensamento do povo de Laís. Agora, eu pergunto para você, irmãos, quando é que nós estamos mais perigosamente vulneráveis? Quando o inimigo ou as surpresas vão encontrar espaço, acesso à nossa vida, irmão. Quando nós temos uma falsa sensação de segurança. Quando nós vivemos despreocupados. Quando nós estamos dizendo: ninguém vai mexer comigo. Mas existe um exército de mais de 60 mil homens dizendo assim: nós vamos entrar e vamos arrasar com essa vila. Queridos, o que mais derruba a gente nesse tempo é a falsa sensação de segurança. As quedas não acontecem com gente que está vigilante, irmãos. As quedas acontecem com gente que está desapercebida. Esse povo está dizendo para si: nós estamos seguros. E o inimigo está olhando e dizendo: eles são tão vulneráveis que não precisa de 60 mil homens para conquistá-los. Nós vamos com 600. Continua a leitura e você vai ver isso. Eles não vão com 60 mil homens. A Bíblia diz assim que eles chegam em consenso, eles voltam para Adã e eles conversam entre eles assim: não é preciso a gente mobilizar 60 mil homens para conquistar esse lugar que é de paz, esse lugar que é tranquilo, esse lugar que tem tudo para comer, esse lugar que aos olhos deles estão bem. Não precisa de 60 mil homens, com 600 homens nós conquistamos. E se você seguir o texto, você vai ver que com 600 homens, Laís vai cair, meu irmão. Esse povo morava num lugar extraordinário, eles tinham tudo o que eles precisavam, mas isso gerou um grande perigo, o perigo de se tornarem conquistáveis, de não vigiar, de não preparar para o dia da luta. Irmãos, há uma frase que eu guardo muito no meu coração, que nos ensina, na verdade, que quem não vigia é vigiado. Quem não se prepara para o dia mau, quem não está preparado para esse dia difícil, com certeza vai ser pego de surpresa. Eu imagino esses homens depois do ataque pensando: nós procuramos a paz, nós procuramos ficar zen, nós procuramos ficar de bem com todo mundo, enquanto nós deveríamos ter nos preparado para esse momento. O texto termina com a pequena cidade de Laís sendo derrotada pelos 600 homens de Dan. E eu não quero que a minha casa seja derribada, irmãos, por qualquer coisa. E acredito que você também está aqui e não quer. Eu acredito que você está aqui e você, apesar de você estar vivendo em paz, você está dizendo: eu quero levantar os muros ao redor da minha casa. Eu quero proteger a minha vida, eu quero proteger o meu ministério, a minha igreja. Eu quero proteger aqueles que são meus e que Deus tem dado para mim. Eu quero proteger tudo aquilo que Deus tem me dado como conquista. Eu quero conquistar o que Deus tem para mim hoje. Eu estava falando sobre isso aqui na sexta-feira, no encontro de fé. Sobre Neemias, capítulo 4, versículo 17, irmãos. Ele está reconstruindo, os inimigos estão atacando. É interessante quando você vai lá em Neemias, capítulo 4, versículo 17. Porque Neemias está reconstruindo a cidade. Ele está reedificando os muros ao redor da cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz assim que os inimigos vêm para atacar a cidade, eles vêm para afrontar Neemias, ele vem para desmotivar, o inimigo vem para falar acusações contra Neemias. E a Bíblia diz que o povo estava desanimando por causa disso. Até o momento em que Neemias diz assim: gente, pelo amor de Deus, vamos parar aqui, para aqui todo mundo. Você vai começar a reedificar os muros da cidade, perto da sua casa, ali junto da sua família. Numa mão você vai segurar lança, espada, numa mão você vai segurar arco e flecha, e na outra mão você vai reconstruir. O que é que Neemias está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, manter a paz é a única maneira. Assim, ó, você reconstrói, você é reedificado, você é animado, você é motivado quando você está reconstruindo. E na outra mão você está dizendo assim: mas eu não estou de bobeira. Na outra mão você está dizendo assim: se o inimigo vir, eu estou preparado para ele.
Você precisa, meu irmão, viver preparado para aquilo que Deus tem. Eu também não quero fazer acordos com o inimigo para que isso aconteça. Eu não quero viver em paz, irmãos, como muita gente diz aí. Porque enquanto eu estou falando aqui, estou lembrando de 1 Samuel capítulo 11. Quando Naás, ele ataca o povo de Jabes de Gileade. E o povo de Jabes de Gileade diz assim: olha, não ataca a gente não, nós não queremos discussão com você. Nós queremos viver em paz. E Naás diz assim: para vocês viverem em paz, vocês têm que dar o olho direito para mim. O olho da mira, o olho da batalha, o olho de atirar flecha, o olho de atirar nas lanças. Queridos, tem muita gente nesse período que nós estamos assim, nós estamos vivendo um tempo de paz, apesar de tudo que está ao redor, nós estamos em paz. Cuidado com a falsa sensação de segurança, irmão, porque isso nos derruba, nos destrói. O que eu quero com você hoje é convidar você para que você possa conquistar, para que você possa continuar crendo nas promessas de Deus. Hoje eu quero convidar você a se preparar e a cercar tudo que Deus concedeu a você. Hoje eu quero chamar você não para descansar, mas para se levantar em batalha e dizer para Deus: Deus, a minha casa a partir de hoje está cercada de oração. A minha família está cercada de oração, o meu trabalho cercado de oração, a minha cidade está cercada de oração, a minha igreja está cercada de oração. Eu não vou vacilar, Senhor, com o tempo de paz. Eu vou me preparar para o tempo da guerra, porque é na guerra, irmãos, que nós conquistamos em Deus. É na guerra que nós alcançamos o que Deus tem para nós. Deixa eu falar para você aqui, deixa as coisas todas abertas. Eu pastorei em Assis uma época, e aí lá na Vila Cláudia a gente chegou lá, não tinha muro na frente, irmão. Pensa numa luta que era. A igreja não tinha muro assim, não tinha cerca, nada na frente. E nós fizemos um jardim, irmãos, lá, coisa mais linda. Parece num jardim top mesmo, nós fizemos na frente. Ficou mais lindo o jardim. E aí eu fui para casa, terminamos de arrumar o jardim, fomos para casa, e aí passou aquela semana, o culto era na quarta-feira. Quando eu vou na quarta-feira à tarde lá na igreja, eu chego lá no meu jardim, irmãos, um cavalo pastando. No jardim, irmão. Mas pensa na ira. O cavalo saiu entrando e foi pisando nas plantas, nas flores, foi quebrando tudo e comendo a grama, que tinha lá, era uma grama Mato Grosso que o pessoal tinha colocado lá. Depois a gente falou: não vamos trocar isso, vamos colocar esmeralda. Mas eu lembro, irmãos, que quando eu cheguei, a primeira coisa que Deus me mostrou foi isso. Um lugar sem cerca, um lugar sem limite, um lugar onde não há muros. Com certeza é um lugar que é fácil acesso para qualquer pessoa. Hoje eu quero convidar você para cercar a tua vida de oração, meu irmão. Você não vai ser Laís. Você vai ser o povo de Deus preparado para alcançar. Você não vai procrastinar o que Deus tem para a tua vida. Você vai alcançar hoje o que o Senhor tem para você. Eu quero convidar você a colocar-se em pé. Nós vamos orar juntos. E qual é a oração, pastor? Qual é a oração? A oração de hoje, irmão, é que Deus nos prepare e abre os nossos olhos para ver onde é que nós estamos vulneráveis. Qual é a oração de hoje, pastor? É que Deus nos ajude a cercar a nossa casa, protegê-la. É que Deus nos ajude a cercar a nossa vida, proteger ela com oração, com muros espirituais, dizendo: Deus, o Senhor é o Deus da nossa vida e nós não vamos nos perder nisso. Eu quero convidar você hoje para orar, porque Laís entendeu isso da pior maneira possível. Deus nos deseja vigilantes. E é por isso que Jesus, ele usou um exemplo que eu falo, Jesus era o ensinador. Porque ele diz assim: o meu povo, ele precisa ser muito prudente, como a serpente, simples como a pomba. Precisa ser muito prudente. Meu povo não pode ser alguém sem nenhum conhecimento. Meu povo não pode ser um povo que não vigia. Meu povo não pode ser alguém que é conquistado facilmente. Eu quero orar com você hoje. Eu quero muito orar por sua família. Eu quero muito orar por sua casa.
para que você consiga, irmão, ter os olhos abertos para ver tudo o que está acontecendo e quais são as áreas da sua vida, da sua casa, que estão vulneráveis, e que quem sabe o inimigo tem dito assim: olha, não precisa de muito para ser conquistado não. Não precisa muito exército não para ser derrubado não. Eu posso derrubar com facilidade. Eu quero convidar você hoje para a gente orar. Quem sabe hoje você está aqui com a sua família, hoje você vai orar com a sua família. Você vai pedir: Deus, guarda a minha casa, Senhor, porque o Senhor não me chamou para me passar um tempo na terra. O Senhor me chamou, me tirou de onde eu estava para ser um soldado teu, cheio da tua presença, que sabe onde quer chegar, porque as tuas promessas são muitas. Quais são as promessas que Deus fez para a tua vida, irmão, que você ainda não conquistou? Que você está esperando, dizendo assim: pastor, eu estou esperando, e Deus está dizendo assim: vai, meu filho, continua caminhando, alcança, vai para o próximo nível. Porque há conquistas, irmãos, que dependem de nós passarmos níveis e níveis. Você sabe disso? Não dá para a gente querer ser uma coisa sem nós passarmos pelos níveis que são estabelecidos para nós. Você está aqui, quem sabe está esperando, e Deus está dizendo assim: olha, já era para ser um doutor, já era para ser formado em faculdade, já era para estar num emprego melhor, já era para ter passado naquela entrevista, mas toda a vida você diz assim: eu vou esperar. E você está esperando há muito tempo, meu irmão. Agora é hora de você se levantar e dizer: Deus, estou cercando a minha vida e vou alcançar o que o Senhor tem para mim. Não vai ser quase 100 anos para me alcançar não, Deus. Eu estou partindo para aquilo que o Senhor tem para a minha vida hoje, em nome de Jesus. Eu estou partindo para o que o Senhor tem para a minha vida hoje, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, vamos adorar o Senhor Jesus. Eu quero convidar você para adorar ao Senhor, eu quero orar com você logo após. Oh meu Deus, que o seu povo, Pai, possa conquistar, ó Deus, nesta tarde, em nome de Jesus. Oh, aleluia.